Bom, então vamos lá, gente. Aleluia! Eu quero trazer para vocês uma mensagem que está dentro do tema desse mês, dos dias que antecede o nosso propósito de 40 dias de oração e jejum em favor do Brasil. Nós vamos orar pelo avivamento no Brasil, vamos orar para que as eleições elas ocorram da maneira como deve ocorrer, né, de acordo com aquilo que é justo, que é correto, que é honesto, para a honra e para a glória do Senhor. E para isso nós temos que confiar em Deus. Temos que confiar em Deus e orar para que Ele possa estender a sua mão para que, em nome de Jesus, nada saia fora daquilo que é justo e honesto, ok? Glória a Jesus por isso. Bom, eu vou trazer uma mensagem em cima daquele tema, né, que eu comecei, porque assim, gente, existe ainda, né, existe ainda no mundo cristão evangélico um conceito de que batalha espiritual não é para qualquer um, né? Então, alguns trazem esse conceito dizendo assim, não, batalha espiritual não é para qualquer um não, é só para quem tem chamado, né? Se você for mexer com batalha espiritual, cuidado, porque olha a retaliação, essas coisas todas. Mas eu vou mostrar para vocês na Bíblia que batalha espiritual é para todo crente, tá? E também nós vamos aprender como fazer essa batalha, como batalhar, tá? Então vamos pegar um texto de Paulo, está no livro de Efésios, então eu quero que vocês acompanhem comigo, tá bom? Então vamos lá, Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10, tá? Aqui Paulo fala de batalha espiritual. E aqui ele diz quem é que deve batalhar espiritualmente, quem é que deve fazer batalhas, né? E ele também ensina como batalhar. Então quero que vocês prestem bastante atenção. Só vou fazer uma oração rapidinho aqui, tá? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, quero que o Senhor nos agracie, concedendo a nós, Senhor, o entendimento para essa palavra. Tire toda distração, tire toda confusão, que a gente possa compreender de forma perfeita sobre esse assunto importantíssimo da batalha espiritual. Abra o nosso entendimento para que a gente possa compreender de acordo com aquilo que o Senhor tem revelado na tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então vamos lá, gente. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, eu vou lendo e vou pontuando, tá bom? Em o nome de Jesus. Então vamos lá. No versículo 10 está escrito assim, do capítulo 6 de Efésios. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Depois a gente vai entender como que isso acontece, como que nós nos fortalecemos no Senhor e também na força do seu poder. Mas a gente chega lá, mas vamos continuar a leitura aqui. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Deixa eu beber um pouco d'água aqui. Então quero pontuar aqui o versículo 11, que diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, é o versículo 10. Né? No 11 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, Paulo está dizendo que o diabo ele é astuto e que ele arma ciladas. Então, veja bem, hoje o diabo, irmãos, a única forma que ele tem de tentar causar algum dano a nós que estamos em Cristo Jesus é através de ciladas,
é através do engano, é através da mentira. Então Paulo já começa por aí, né? Então Paulo diz que as armas que o inimigo tem são, né, a mentira, é o engano. Então a gente não pode dar ao diabo um poder que ele não tem, que Jesus já tirou dele. Ou seja, o diabo ele já não é mais aquilo que ele era. Porque quando Jesus veio e o venceu, diz a palavra que ele despojou. A palavra despojar, se você for no dicionário, você vai ver que ela significa tirar, né? Remover, despir, deixar nu. Então o Senhor Jesus, quando ele venceu o diabo lá na cruz, e através também da sua ressurreição, diz a palavra que ele expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz, despojando completamente, né? Despojando principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo. Então quem é hoje o diabo, quem é os principados, as potestades? São anjos, né, caídos que foram vencidos, completamente vencidos. A palavra de Deus diz que Jesus se manifestou em carne para desfazer as obras do diabo. Então hoje quem é o diabo? É um inimigo vencido, ok? É um inimigo derrotado. E quem somos nós em Cristo? Nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Nós somos em Cristo Jesus a justiça de Deus, enfim, né? Nós estamos bem lá no topo, bem lá em cima, sentado com Cristo. O diabo está bem lá embaixo. Inclusive a palavra fala que ele está debaixo dos nossos pés. Inclusive em Lucas 10:19, Jesus diz que nós temos autoridade para pisar. Se nós temos autoridade para pisar, então significa que verdadeiramente ele foi colocado debaixo dos nossos pés, ok? Então, Paulo está dizendo para a gente estar revestido da armadura para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas, ou seja, as mentiras do diabo, há um engano, porque a única forma ou maneira que o diabo tem para conseguir alguma vantagem é se a gente der ouvidos aos seus enganos, às suas mentiras, né? Ou seja, o diabo arma uma cilada e a gente acaba caindo nessa cilada e aí ele nos mantém presos, né? Na mentira, no engano. Tá, então vamos lá. Agora vamos para o versículo de número 12. Paulo está dizendo assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, gente, nesse versículo 12 de Efésios 6, Paulo está dizendo que nós temos que lutar. E aqui ele não está falando de uma classe separada, consagrada, específica dos crentes. Aqui ele está falando de todos nós que somos de Cristo. Ele não está colocando um grupo. Se houvesse, né? Se batalha espiritual fosse para um grupo específico, Paulo teria dito isso aqui, né? Ele poderia ter dito assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, mas isso é para um grupo específico. É para aqueles que têm o chamado de Deus, para aqueles que têm o ministério, a unção. Não, Paulo não está falando nada disso. O que ele está dizendo e afirmando é que, sim, nós temos que lutar. Então, olha só, isso já é uma das astutas ciladas do diabo fazer crentes acreditarem, alguns crentes ou muitos crentes acreditarem que batalha espiritual é somente para aqueles que fazem parte de um ministério de batalha espiritual. Por isso que esse negócio de ministério de batalha espiritual, ministério de libertação, irmãos, a Bíblia não diz, não há na Bíblia Sagrada, né, perdão, não há na Bíblia Sagrada nenhuma menção
de ministério de batalha espiritual ou de ministério de libertação. Não existe isso. Isso foi uma invenção. Denominações inventaram isso. Mas procura na Bíblia para você ver se você acha alguma menção sobre ministério de batalha espiritual ou de ministério de libertação. Não existe, gente. Não existe. Então Paulo ele está falando que nós sim temos que lutar. E ele diz, nós não temos que lutar contra carne e sangue. Então a gente entende que a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra pessoas, nem contra os nossos inimigos, né? Ou aquelas pessoas que se dizem ser nossos inimigos. Mas nós temos sim que lutar. Ele, Paulo, pelo Espírito Santo está dizendo, sim, nós temos que lutar. E quando o diabo consegue nos enganar, dizendo que esse negócio de batalha espiritual não é para qualquer um, não. É somente para quem tem chamado. Isso faz com que muitos crentes sejam omissos e deixem de batalhar em favor, por exemplo, da família, gente. Em favor, a esposa em favor dos filhos, do marido, o marido da esposa, ou em favor da cidade. Às vezes tem cidade que ela está completamente dominada por potestades que faz a cidade ser violenta. E sabe por quê? Porque, infelizmente, a igreja que está localizada naquela terra, naquela cidade, é uma igreja pacata, é uma igreja inerte, é uma igreja que não usa o poder que tem para despojar os principados e potestades, ou as potestades, os dominadores que estão atuando naquela região. Então, a igreja, quando ela está presa a uma mentira, a um engano, ela se torna inoperante, ela tem o poder, ela tem as armas, só que ela não usa. Então, nós precisamos entender isso. Paulo está dizendo que sim, nós temos que lutar. Nós temos que batalhar. E essa batalha, essa luta, é para todo crente. Todo aquele que está em Cristo Jesus tem que batalhar, gente. O Senhor Jesus falou que o mundo jaz no maligno. Enquanto a gente fica assim de braço cruzado, o diabo está aí, aprontando, matando, destruindo, roubando. E nós temos autoridade, nós temos poder, o Espírito Santo habita em nós temos o nome de Jesus. A Bíblia diz que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho. Então sim, nós temos que lutar. Glória a Deus por isso. Só que daqui a pouco nós vamos entender como que a gente faz essa luta. Que Paulo ensina aqui. Porque seria até, vamos dizer assim, se Paulo falasse, como ele está falando aqui, né? Afirmando que sim, nós temos que lutar, mas não ensinasse como, poxa, aí, né? Então, ele está afirmando, sim, nós temos que lutar. Mas aí ele vai dizer como que a gente luta, tá? Mas a gente vai chegar lá. Mas vamos avançar um pouquinho mais aqui. Agora nós vamos para o versículo 13. No versículo 13, aí Paulo vai falar da armadura, tá? Ele vai falar da armadura. Ele diz assim, ó: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então vamos lá. Então, no versículo 14, 15, 16 e 17, Paulo está falando da armadura do crente. E quais são as peças dessa armadura? São 6. É a verdade que liberta, né? Jesus disse, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então quando a gente conhece a verdade, a gente está vestindo essa armadura. Que nem, por exemplo, nós que estamos agora nesse discipulado, nós conhecemos a verdade a respeito da graça
E já não temos mais aquele medo de perder a salvação, já não vivemos mais debaixo de culpa ou de condenação. Então isso é uma peça da armadura, que nos libertou da religiosidade, né? Que está nos libertando cada vez mais de todo o conceito religioso. Isso é muito bom, então nos dá confiança. Então nós estamos vestidos, né, da verdade. Aí a outra peça da armadura é a justiça. O que é a justiça? A justiça é a justiça de Deus, né? A justiça de Deus em Cristo. Quando Deus nos declarou justos pela nossa fé e não pelas nossas obras. Essa peça da armadura, que é a justiça, nos protege contra, por exemplo, os sentimentos de culpa e de condenação, que muitas vezes faz a gente se afastar de Deus, achar que Deus está irado com a gente, que, né, essas coisas todas. Então, quando nós estamos vestidos da justiça, não a nossa, a justiça de Cristo, quando a gente recebe essa peça da armadura, que é a justiça, então isso protege o nosso coração, protege a nossa alma, né? Então, quando o inimigo vier nos acusar, nós estamos protegidos, porque aí nós declaramos, né, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus, ele me declara justo sem as minhas obras. Aleluia. Então, uma peça muito importante da armadura. Uma outra peça é o Evangelho da Paz. O Evangelho, ele é... Por isso que diz, né, Evangelho da Paz. O Evangelho são boas novas, boas notícias. E uma das características do Evangelho é trazer reconciliação. Então, o Evangelho, ele reconcilia com Deus, né? Então, por exemplo, uma pessoa, quando ela peca, o Evangelho traz a reconciliação, faz com que a pessoa volte-se para Deus. Porque o Evangelho, segundo a graça, ele nunca vai condenar ninguém, ele nunca vai rejeitar ninguém, mas pelo contrário, o Evangelho atrai o pecador. Quando Jesus ele veio ao mundo, ele veio para pregar o Evangelho. E veja bem que as pessoas que se aproximavam de Jesus eram pessoas pecadoras, impuras, amaldiçoadas. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue era uma mulher que tinha ali uma impureza e ela se aproximou de Jesus sem medo. O leproso, lá em Mateus 8, era um amaldiçoado, né? Porque ele tinha lepra. Mas ele correu até Jesus, se prostrou diante dele e o adorou. Você vê, irmãos, o Evangelho, ele não traz medo nas pessoas, mas faz com que as pessoas venham até Deus. O Evangelho ele tem um poder de atrair, não de repelir. O que repele as pessoas é a lei. Então, muitos aí andam pregando o Evangelho da lei, não o Evangelho da graça. Porque todo o Evangelho que repele não é o da graça. O Evangelho da graça, ele sempre vai atrair. Ele sempre vai trazer reconciliação. Ele vai trazer paz. O Evangelho nunca traz condenação. Mesmo quando ele é aplicado para correção, como diz lá em Hebreus 12, nunca será para condenar, nunca será para afastar, para constranger. Não. Mesmo que ele seja de forma corretiva, ele sempre vai trazer o quê? Aquilo que a palavra de Deus ensina. Que a tristeza, segundo Deus, vai produzir arrependimento para a salvação. Então o Evangelho, ele produz algo que não faz a pessoa ficar afastada de Deus, mas faz com que a pessoa tenha confiança para se aproximar de Deus. Que nem, por exemplo, da primeira vez que Pedro teve um encontro com Jesus, isso antes de Jesus morrer na cruz. Jesus aparece na praia, Pedro está no barco. E aí quando Pedro fica sabendo que é Jesus, o que o Pedro faz? O Pedro diz assim, afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Ou seja, Pedro estava querendo afastamento. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, aí Jesus aparece de novo na praia, como algo, como se estivesse repetindo aquilo que havia acontecido antes, né? Ou seja, aconteceu algo muito semelhante. Jesus aparece na praia e Pedro estava no barco. E quando Pedro fica sabendo que é Jesus, né? Quando o João fala, é o mestre. Aí o que o Pedro faz? O Pedro ele pula no mar e vai ao encontro de Jesus. Aleluia. E olha que era o Pedro que já havia negado Jesus antes, 3 vezes, jurando e praguejando.
Na primeira vez, ele estava com aquele sentimento de culpa. Afasta de mim que eu sou pecador. Mas depois que Jesus morre, e ele vê, e ele fica sabendo que é Jesus que está na praia, Pedro ele pula do barco no mar para ir ao encontro. Então, o evangelho da paz sempre vai promover reconciliação, vai trazer paz, aleluia, né? Então, esta é uma peça fundamental na nossa armadura, né? Aí tem a outra peça que é a fé, né? A fé é indiscutível, né? Ela é importante para tudo. E é com ela que a gente apaga os dardos inflamados do diabo. Aí tem a outra peça que é a salvação. A salvação aqui não está referindo só no sentido assim de ir para o céu, né? Que a gente não vai para o inferno, vai para o céu. Não, a palavra salvação ela é muito mais abrangente do que simplesmente ir para o céu. Quando se fala de salvação, está se referindo, irmãos, a uma obra completa e perfeita que Jesus Cristo fez lá na cruz. Porque Jesus não morreu na cruz somente... Ele não morreu na cruz somente para nos livrar do inferno. Não, a obra que Jesus Cristo fez na cruz de salvação vai muito além disso. Isso é apenas uma parte daquilo que ele fez, né? Mas vai muito além. Que nem, por exemplo, a nossa salvação, ela se refere, irmãos, não somente na questão de ir para o céu, mas também na questão, por exemplo, da nossa identidade, da nossa filiação. Então, quando a gente entende, ou quando a gente tem a revelação do que nós somos em Cristo, né, da nossa filiação, do quanto nós somos amados, isso para nós é uma tremenda de uma salvação, porque isso nos salva, nos liberta, né, daquele medo de se aproximar de Deus, de falar com Deus. Isso faz com que a gente tenha intimidade com Deus. Porque para ter intimidade com alguém, você tem que ter afinidade, você tem que confiar na pessoa, né? Você não pode ter medo da pessoa. Ao contrário, você tem que ter temor, respeito reverente, mas não medo. Tem muitos crentes que ainda têm medo de Deus, né? Como se Deus fosse um carrasco. Então, a salvação. E a palavra de Deus, né? Por exemplo, Jesus foi com a palavra de Deus que ele resistiu ao diabo. Então, a palavra de Deus aqui, ela é uma arma de defesa, ela é uma arma de resistência. Então, quando o diabo sempre vier lhe atacar, você se defende com a palavra. Satanás, está escrito. Em nome de Jesus, pode bater em retirada, sai daqui, suma, porque vai de Satanás, porque está escrito. Então, a palavra de Deus é uma arma poderosa de defesa e também de ataque, né? Porque ela é uma espada de dois gumes, como está escrito. Então, você não somente se defende, como você ataca. Ou seja, sempre quando você usa a palavra, você está fazendo as duas coisas. Se o inimigo está te atacando, você vem com a palavra, está escrito. E ao mesmo tempo que você fala está escrito, você está golpeando o inimigo. Porque cada palavra falada com fé, daquilo que você crê no teu coração, é um golpe, né, em Satanás. Então, o que a gente aprendeu até aqui, irmãos, é que nós temos sim que lutar. Cada crente tem que lutar, tá? Nessa batalha. E que nós devemos estar revestidos dessas armaduras: verdade, justiça, evangelho, fé, salvação, palavra de Deus. Que graças a Deus aqui no Ministério Amados do Pai, nós estamos sempre sendo revestidos dessas armaduras. Nós temos aprendido a verdade, que tem nos libertado. Nós temos falado muito a respeito da justiça, glória a Deus por isso. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. Entendemos que a justiça não é a nossa, mas a justiça dele. Temos falado muito do evangelho, esse evangelho que é as boas novas. Temos falado de fé, temos falado de salvação e ensinado muito a palavra de Deus. Agora, nós vamos para o versículo onde Paulo nos ensina como lutar. Porque se ele diz que nós temos sim que lutar, e isso não é um chamado específico para um grupo, para um ministério, não. É um dever de todo crente. Todo aquele que está em Cristo Jesus deve sim lutar.
deve batalhar. Amém? E como que se batalha? Como que a gente vai fazer essa guerra, essa batalha que Paulo está dizendo aqui no versículo 12? Que a nossa luta, sim, é contra principados, potestades, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então vamos lá. Vamos ver que arma que é essa. Aí no versículo 18 ele diz assim, ó: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Tá vendo, irmãos? Então Paulo, ele não somente disse que nós temos sim que lutar, mas ele disse como que nós lutamos. Aleluia! Então ele está dizendo como que se luta, como que se batalha. Ele está dizendo que nós batalhamos através da oração. A oração é uma guerra, é uma batalha. E como que a gente ora? Ele está dizendo aqui, ó, orando em todo o tempo. Não é o tempo todo, tá, gente? É em todo o tempo. Pastor, mas qual a diferença entre o tempo todo e em todo o tempo? O tempo todo, isso é impossível, né? Ninguém consegue orar o tempo todo. Por quê? Porque a gente precisa, por exemplo, dormir, né? Ou às vezes a gente está fazendo alguma coisa que não dá essa possibilidade de orar. Mas ele está falando, ele está dizendo que a gente não deve orar em todo o tempo, porque isso seria impossível. Mas em todo o tempo, nós devemos orar. Ou seja, o que é orar? Estar orando em todo o tempo. Todas as vezes que você tiver um tempo para orar, ore. Entendeu, gente? Então, surge um tempo, ore. Uma oportunidade, ore. Então aproveite todas as oportunidades para você estar em oração, ok? Glória a Deus por isso. Então Paulo está dizendo, orando em todo o tempo. Então a gente tem que manter uma vigilância de oração. Viver uma vida de oração, ok? E calma lá, que ainda tem mais coisa aqui. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Aí ele dá um detalhe aqui, irmãos, importantíssimo. Aqui está a chave do mistério da batalha espiritual. Ele diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E a palavra Espírito aqui, gente, está a letra E da palavra Espírito está com letra maiúscula, né? É um E maiúsculo. E sempre quando a palavra Espírito aparece com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, e não ao nosso espírito humano. Então o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que nós temos sim que lutar, e nós devemos lutar de que maneira? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então Paulo está dizendo que para batalhar contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, nós temos que lutar orando no Espírito. Aleluia! Aí está, irmãos, a chave. Aí está o segredo, né? Se é que é um segredo. Mas, né, Paulo está mostrando aqui como que faz a luta, como que batalha espiritualmente. É orando no Espírito. É orando através da direção do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmãos, aí nós vamos voltar agora lá, no versículo 10, tá? Para a gente entender. No versículo 10 está escrito assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, quem é esse Senhor que nós devemos nos fortalecer? Jesus, né? Jesus, ele é o Senhor. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. E como que nós nos fortalecemos no Senhor?
é quando nós temos comunhão com Ele, quando nós nos alimentamos dele. E como que se alimenta dele? Lembra que Jesus disse lá em João 6 que quem se alimenta dele, que a gente tem que se alimentar dele, comer da carne dele? Então, como que a gente se alimenta dele? Porque a gente não come literalmente, né? Mas como que a gente se alimenta? Lembra do que está escrito lá em João, no capítulo 1, que diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós? E Jesus diz que a gente come da sua carne? Então, peraí, o que é o verbo? O verbo é a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é a palavra de Deus. Então, quando diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e Jesus diz que a gente tem que comer a carne, então ele está se referindo ao que? A palavra. Então, como que a gente se fortalece no Senhor? É através da palavra, gente. Mas é a palavra de Cristo, tá? É a palavra onde Cristo é o centro de tudo. Porque se você ficar comendo da lei, só da lei, e sem Cristo ali, essa comida pode não ser muito boa. Então, nós temos que comer da palavra. Aí é assim que nós nos fortalecemos no Senhor. É ouvindo a palavra, meditando na palavra. A própria palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então, quanto mais você aprender de Cristo, quanto mais você conhecer a Cristo, mais você vai estar fortalecido. Então, a gente tem que comer muito da carne de Jesus. Comer da carne de Jesus não é só na ceia, irmãos. Aquilo é apenas um ato simbólico, tá? Representativo. Mas comer mesmo a carne dele, como ele diz lá em João 6, é através da meditação da palavra. É através de ouvir, meditar, estudar a palavra a respeito dele. Porque quando você estuda sobre ele, medita nele, em tudo que diz respeito a ele, então você está comendo da carne dele. E isso te fortalece, revigora o teu espírito, ok? Então é assim que a gente se fortalece no Senhor, é através da palavra. E na força do seu poder. Então o que é a força do poder de Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a força do poder de Deus. É ele que fazia os milagres acontecerem, era ele que fazia os sinais, os prodígios, as maravilhas. É ele, tudo é feito por ele. Ele é o Espírito Santo, ele é o agente, vamos dizer assim, o Espírito Santo da Trindade, ele é aquele que opera, ele é o operador do poder de Deus, é ele que manifesta, é ele que dá unção, é ele que dá poder, é ele que dá dons. Então, como que a gente se fortalece no Senhor? Através da palavra. E como que a gente se fortalece na força do Senhor? Através do Espírito Santo. Entendeu? Então, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, comendo da carne de Jesus, que é a palavra, né? A palavra. E na força do seu poder, através do Espírito Santo. A força do poder de Deus é o Espírito Santo. Então, comunhão com o Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo, ok? Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, voltando lá para o versículo 18. Então, como que nós lutamos? Como que nós batalhamos espiritualmente? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, porque ele é a força do poder de Deus. Então, se nós queremos prevalecer contra os principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, nós temos que fazer essa batalha, nós temos que guerrear na força do poder de Deus, que é o Espírito Santo. E como nós fazemos isso? Paulo está nos ensinando, orando no Espírito. Orando através do poder do Espírito Santo, que é em outras línguas. Então, todas as vezes que você tiver um tempo para orar, irmão, abra a sua boca e começa. Você vai orar pela cidade, irmão. Começa a orar. Você pode começar a orar em português também, não tem problema nenhum. Paulo dizia assim, eu oro com
eu oro com o espírito, mas também oro com o entendimento. Eu canto com o espírito, mas também canto com o entendimento. Então você pode começar, mas passa a maior parte do tempo orando em línguas. Então você vai orar pela cidade, Senhor, em nome de Jesus. Eu me coloco agora em tua presença a favor desta cidade. Senhor, em nome de Jesus, que a tua mão esteja operando aqui. E aí depois você começa Shekabadabadabayoro, Sheyandekamanai, Rebaseba da churro do Komashibia, Endobachakabadabasurro, Shekambadabinobasai. E aí vai, irmãos. Você vai orar pela tua família. Pai, eu me coloco em tua presença em nome de Jesus em favor da minha família. Não aceito que o diabo venha, Senhor, impedir que a minha família venha conhecer a Jesus. Por isso eu me coloco agora, Senhor, em nome de Jesus contra toda a força do mal. E eu intercedo pela minha família agora, em nome de Jesus. E Shekabadabadai, Yoribadabasé, Shekabadai, Andorabasurotokoboshibi, Anderabasai, Andebachekabadai. E você vai orando em línguas. Ora em línguas, ora no Espírito. E isso deve ser feito por quanto tempo? Pastor Paulo está dizendo aqui em todo o tempo, gente. Todo tempo que você tiver para orar, ore. Não existe um tempo limitado que você, vou orar por um tempo e acabou. Não, você tem que estar orando sempre. Olha só o que está escrito aqui. Vamos voltar para o versículo 18. Ó. Orando em todo o tempo. Não o tempo todo, em todo o tempo. Sempre que você tiver um tempo para orar, aproveita e ora. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja bem, vigiando nisso. Nisso o quê? Nisso que você está fazendo. E por que tem que vigiar? Porque o diabo vai tentar fazer você se cansar, ou fazer você desacreditar. Esse negócio de orar em línguas, eu acho que, sei lá, pastor, esse negócio de orar em línguas, eu acho que não tem muito proveito, né? Sei lá, eu oro em língua, mas parece que não acontece nada. Olha o diabo com a astúcia dele, querendo fazer você cair numa cilada dele. Ele não quer que você use aquilo que Paulo está ensinando para você fazer as suas batalhas espirituais. Então o diabo quer colocar na tua mente que esse negócio de orar em língua, isso não dá em nada. A gente não entende nada que fala. Parece que nada acontece. A gente ora, mas parece que está tudo do mesmo jeito. Isso é a cilada do diabo. E Paulo está dizendo, vigie nisso. Porque quando você está na batalha espiritual, o diabo vai tentar te retalhar? Claro que não. O diabo vai tentar te causar algum dano? Claro que não. Ele não tem poder para isso, a não ser que você creia nisso e tenha medo. Aí você abre uma porta para ele. Se não, pode ficar tranquilo. Jesus garantiu que nada nem ninguém vos causará dano algum. O que o diabo vai fazer, quando ele vê que você está perseverando na oração no Espírito, o que ele vai fazer, sim, isso ele faz. Ele vai tentar armar uma cilada. Ele vai tentar fazer você calar. Ele não quer que você ore no Espírito, mas de jeito nenhum. Ele sabe que orar no Espírito é orar na força do poder de Deus. Isso destrói, mas acaba com os planos do diabo. Então o que o diabo vai fazer? Ele vai armar ciladas, e se você não ficar vigiando nisso, você pode cair na cilada dele. Ele pode armar ciladas para fazer você ficar desanimado, parar de orar em línguas, achando que não está resolvendo, não está adiantando nada, você está perdendo o seu tempo, tal. Então, você tem que vigiar nisso. E você vigia onde? Aqui, na sua mente. Vigie. Vigie também para você não ser apanhado. Isso também é uma cilada de Satanás por distrações. Às vezes você começa a se envolver com coisas, daqui a pouco você está ocupando todo o seu tempo que você já não tem mais tempo para orar. Ou quando você ora, é aquela oração ali, né? Tipo miojo, né? A oração miojo, 5 minutinhos, tá pronto. E não é assim que funciona. Então a gente tem que estar vigiando nisso. Vigiando nisso. Porque se a gente não vigiar, daqui a pouco a gente não está orando mais. A gente está distraído com um monte de coisas. Nós estamos aí distraídos com um monte de coisa e não estamos mais orando. Ou seja, quando a gente afrouxa na oração, desanima na oração, ou diminui o tempo da oração, sabe o que nós estamos fazendo?
Nós estamos fazendo aquilo que Moisés fez quando ele estava lá no monte, que ele levantou os braços, e quando os braços dele estavam levantados, sabe o que aconteceu lá no vale da batalha? Josué estava prevalecendo. Josué ali representa, e o exército representa hoje os anjos. Os anjos que estão guerreando. Então quando nós estamos ali, ó, Xarabacanderabassa, Orabache, Carabassuroboshibi Candanamassai. Então os anjos estão ali, irmãos, descendo a lenha nos capeta. Mas quando a gente não vigia e a gente começa a se distrair com uma coisa, com outra coisa, ou então a gente deixa os pensamentos do diabo ficar na nossa mente, com aquele engano, aquela mentira. Ah, mas será? Mas não parece que não está funcionando. Já faz um tempo que eu estou orando em línguas, eu não vejo nada acontecer. E você vai baixando as mãos. Você vai se esfriando. Daqui a pouco você nem está orando mais. Ou você está fazendo só a oração do miojo. 5 minutinhos. Aí o que acontece? O que aconteceu com Moisés quando ele baixou os braços? Quem estava prevalecendo agora, lá no vale? Não era mais o Josué, nem o exército de Deus, o exército do povo de Deus. Quem estava prevalecendo era Amaleque, porque as mãos de Moisés estavam ali baixadas. Aí quando ele levantava a mão de novo, pronto, aí mudava o cenário. Agora era Josué e o povo, o exército que estava ali prevalecendo. Então é isso que acontece, gente. Se você não vigia, daqui a pouco você está se cansando. E por que você cansa? Porque você não está se alimentando da palavra. Você não está vigiando. E aí você vai deixando o diabo colocar mentiras na sua cabeça. Você começa a se distrair com coisas que não convêm. Daqui a pouco você está com a mão lá embaixo. Você já não está orando mais como deveria estar. Ou seja, você está tendo tempo para orar e não está aproveitando o tempo para orar. Às vezes fala, pastor, não tenho tempo. Irmãos, para orar no Espírito, você pode orar fazendo qualquer coisa. Contanto que você não esteja usando a boca, né? Você pode estar dirigindo e orando em línguas. Você pode estar lavando a louça orando em línguas. Você pode estar fazendo os serviços de casa e orando em línguas. Ou seja, para orar em língua, você não precisa estar numa posição específica de olhos fechados ou de joelhos, porque o que determina o poder na oração não é a posição física, não são os olhos fechados. Isso é religiosidade, gente. Tem crente que acha que o poder da oração está nos joelhos. Se você estiver ajoelhado, nossa, a tua oração está poderosa. Se você estiver de olhos fechados, concentrado ali, nossa, a sua oração está poderosa. Mas onde está escrito na Bíblia que oração poderosa é aquela oração quando você está de joelhos e de olhos fechados? Não está escrito isso na Bíblia, irmãos. A Bíblia diz assim, a oração da fé é poderosa e eficaz. A oração da fé. A oração do Espírito. A oração da fé e a oração do Espírito. Ambas são poderosas e eficazes. Tá? Então, a gente tem que aproveitar sempre. Nós temos que aproveitar sempre todo o tempo para estarmos orando. Porque quando a gente ora, principalmente no Espírito, nós estamos batalhando. Nós estamos guerreando. E vocês sabem, irmãos, que batalha e guerra, isso vale até para o nosso mundo aqui. Não se vence da noite para o dia. Que nem, por exemplo, está acontecendo uma guerra lá na Rússia contra a Ucrânia. Quanto tempo já faz que está aquela luta lá? Né? Então, guerras, elas têm um tempo. Por exemplo, Daniel, foram 21 dias de oração contínua ali. 21 dias. E durante aqueles 21 dias, o que o anjo revelou? Houve um confronto entre o anjo e o príncipe de Satanás. Aí veio Miguel, mas porque Daniel perseverou. Entenda, batalha espiritual é uma batalha. Então, nós precisamos estar vigiando sempre e perseverando, sem desistir, sem desanimar. Porque quando nós perseveramos, então nós estamos
prevalecendo em nome do Senhor Jesus. Ou seja, ó, braços erguidos. Fique com seus braços erguidos. Não baixe. Ah, pastor, mas eu estou cansado. Come da palavra, alimente-se da palavra. Ah, pastor, mesmo assim, então pede ajuda. Quem sustentou os braços de Moisés foi quem? Arão e Hur. E nós não estamos sozinhos aqui. Você nunca está sozinho. Nós estamos aqui para te ajudar. Estamos aqui para te aconselhar, estamos aqui para dar as mãos. Então, se você vê que você está numa luta e você está ficando cansado, vem aqui. Ou lá no grupo, não seja tímido. Chega e fale. Gente, ora por mim. Quantas vezes nós fizemos isso aqui, gente? E qual foi a oração que Deus não respondeu? Qual foi? Sempre quando a gente passou por uma situação e a gente veio aqui e pediu oração, irmãos, ore por mim, ore por fulano, ore por ciclano, Deus sempre respondeu. Aleluia, glória a Deus, amém? Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, só para resumir, Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 18, ele ensina sobre batalha espiritual. No versículo 10, ele diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor, e o Senhor é Jesus, e Jesus é a palavra. Então, como que se fortalece no Senhor? Através da palavra. Então, comendo a palavra é comer a carne de Jesus. Então, a gente se fortalece, ok? E na força do seu poder, a força do poder de Deus é o Espírito Santo. Então, intimidade com o Espírito Santo, oração, comunhão com o Espírito Santo, vai fazer com que a gente se reveste dessa força, né, do poder. E aí, revestir de toda a armadura. O que a gente entendeu? Que a armadura são 6. Verdade, justiça, evangelho, fé, salvação e palavra de Deus. Então tudo isso nos protege, nos guarda. Por isso que a gente não pode ter medo, de maneira alguma, de nenhum inimigo, se a gente está revestido da verdade, da justiça, não a nossa, de Cristo, do evangelho, da fé, da salvação e da palavra de Deus, ok? E aí no versículo 12 a gente aprendeu algo muito importante, onde Paulo diz que nós temos sim que lutar. E ele não está falando de um grupo específico, de um ministério específico, ele está falando de todo crente, tá? Todo crente, todo aquele que está em Cristo tem que lutar sim. É ele que está dizendo aqui, pelo Espírito Santo. Porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim, ou seja, se ele está falando que nós temos que lutar, se ele está falando sim, é porque nós temos que lutar. E ele diz contra quem, né? Mas sim, nós temos que lutar, sim. Contra quem? Principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, todo crente tem que lutar. Sim. Paulo está dizendo, sim, tem que lutar. Mas como que a gente luta? Aí ele diz no versículo 18. Como que a gente luta? Como que a gente batalha? Essa batalha espiritual, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, que é a força do poder de Deus, que é a força do poder de Deus, que vai destruir, que vai acabar, que vai despojar todas essas cambadas aí nos ares. É orando no Espírito. É assim que a gente batalha. É assim que a gente guerreia. Orando no Espírito, orando na força do poder de Deus. Aleluia. Por isso que Deus nos deu as línguas. É uma arma fortíssima, poderosíssima. Aleluia. Nós estamos lutando, batalhando, mas com a ajuda daquele que é o maior de todos. É o Espírito Santo. Ele é o nosso general, é o nosso capitão. Então, quando a gente ora no Espírito, nós não estamos indo sozinhos, nós estamos com Ele. E Ele é maior do que tudo, do que todos. O maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Então, Paulo está dizendo que é assim que a gente luta, é assim que a gente batalha. E nós temos que batalhar, sim. Não é só para um grupo específico, para um ministério específico, é para todo crente. Mas todo crente que está em batalha espiritual deve ter essa consciência, que ele deve fazer essa batalha debaixo da direção do Espírito. É batalhar através da oração no Espírito e vigiando nisso. Ou seja,
Você não pode cair na cilada do diabo. Fazer o diabo, deixar o diabo te enganar ao ponto de você achar que a oração em línguas não está adiantando, não está funcionando, não estou vendo resultado. Vigie nisso. E aproveite todo o tempo para orar em línguas, tá? Em o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Aleluia. Santo é o nome do Senhor.